Qual a relação entre a Gabi, o senador, e o Irving? E ainda, analisamos todos os itens que a Cobell tem naquele altar na casa dela. Vem ver isso tudo e muito mais comigo depois da vinheta. Fala, meus queridos, eu sou o Diogo Alpendre e seja bem-vindo a mais um Viu Comigo. Já passamos da segunda metade do nosso recap, nos preparando para a segunda temporada. Estamos perto de ser o canal mais especializado em ruptura. E se você está gostando desses vídeos, então já aproveita, deixa o seu like, se inscreve no canal e ativa as notificações para não perder mais nenhum outro vídeo que vai sair. E já aproveita e também segue o nosso perfil no Instagram, @severance.ruptura, onde nós publicamos diversas análises, teorias e curiosidades que vão saindo nas redes sociais sobre a própria série. E hoje nós vamos analisar juntos o episódio 6. Então se prepara que o vídeo está repleto de spoilers e teorias. E agora vamos direto para a análise completa do episódio 6 da primeira temporada de Ruptura. O episódio 6 tem o nome de Hide and Seek, que em português é esconde-esconde, e começa com a Cobell no seu quarto, preparando o que seria um colar com o chip. Aqui seria o chip do Peter, a prova da reintegração, e ela pendura aquilo no pescoço, o que representa que aquilo deve ter mesmo um grande significado para ela. Ou então quer manter aquilo protegido como a própria vida. Afinal, aquilo é o chip que ela retirou do cérebro do Peter. É até meio nojento. Ou a série quer nos enganar e o chip do Peter tá numa gaveta e aquele ali é o chip de alguém que ela amava muito. O quarto da Cobell lembra um presídio ou um monastério. Na cama dela tem 2 bonecos de pano, um do Kir e um da Harmony. Nas paredes do quarto dela nós conseguimos ver um quadro com os dizeres dos 9 princípios da Lumon e uma foto do que seria a casa do Kir. E se nós formos pensar que a casa dela e a casa do Mark são iguais, ela detonou a casa para deixar aquilo do jeitinho que ela gosta, com esse aspecto de uma psicopatia fanatística de uma seguidora de Kir. Por telefone, o Werner diz a Cobell que descobriu que foi a Regabi quem fez a reintegração do Peter. Depois disso, nós vemos a Cobell ir rezar em frente ao altar que tem diversos itens e informações interessantes, tanto da história dela, quanto da história do Kir, quanto da própria Lumon. Vemos uma foto de uma garotinha parada em frente à escola Myrtle Egan, que acreditamos que seja a própria Harmony Cobell. Vemos também as máscaras representativas aos 4 humores, ou 4 temperamentos, um rótulo antigo da Lumon com endereço e informação de que era uma empresa farmacêutica de intervenções de alta qualidade, o tubo de respiração com uma etiqueta em nome da Charlotte Cobell e com data de nascimento de 17 de março de 1944, que acreditamos que seja a mãe da Cobell. E vale lembrar que esses tubos de respiração foram mencionados na Lexington Letter como um escândalo da Lumon que foi divulgado por um jornal e que foi abafado pela empresa e até o próprio jornal acabou por falir. Vemos também uma réplica da casa do Kir que até parece um trabalho escolar, quase como se aquilo fosse uma catedral sagrada para eles. Vemos ainda diversos diplomas de mérito que envolvem desde ser a melhor observadora quanto a trabalhar com condimentos e especiarias. Então ela entende mesmo de biscoitos de camomila, ou pelo menos ela acha que entende. Vemos ainda um pôster vintage que seria uma espécie de anúncio direcionado para os funcionários da Lumon, sugerindo o procedimento de ruptura. E é claro, faz todo sentido que eles tenham tentado rupturar primeiro todos os funcionários da empresa. Temos ainda um pedaço do que seria o artigo do The Kir Chronicle divulgando o lançamento do chip de ruptura. E um troféu com a inscrição de melhor menina. Melhor menina? Como assim? Enquanto vemos essas cenas, a Cobell recita a frase: "Domine em mim os 4 temperamentos para que a ti eu sirva eternamente. Em mim os 9 valores deposite, para que o divino eu sinta." E essa frase diz muito sobre o que a própria Lumon faz. Os refinadores refinam os dados para que a Lumon possa identificar e dominar os 4 temperamentos. E assim a Lumon possa ter ele servindo Kir eternamente. E utiliza os 9 valores, os 9 princípios, para que se sintam próximos do Kir. E ainda é possível ver o ingresso do Kirnival, que seria o equivalente ao carnaval da cidade de Kir, ou em homenagem ao Kir, além de várias fitas de premiação. A Cobell devia ser mesmo uma aluna exemplar. Após a introdução, nós vemos o Mark descer até o porão e pegar o celular do Peter, para que no dia seguinte ele possa jogar no lixo. Inclusive, eu fico curioso para saber quantas vezes eles gravaram essa cena até que ele acertasse. Eu erraria muitas vezes. Na Lumon, nós vemos o Burt levar o Irving para aquela sala com plantas e eles quase se beijam. Mas o Irving diz que ainda não está pronto. Será que aqui tem alguma relação do seu subconsciente, de algo do seu out que não pode se assumir em função do serviço militar? A Devon vai até o parque com a sua bebê e encontra a Gabi Arteta com seus filhos e com seu marido. Gabi não reconhece ela.
demonstrando que a Devon encontrou a sua outra versão naquele chalé do parto. Inclusive, vemos aqui que o nome que foi dado ao bebê, que é Bradley, é diferente daquele que a própria outra versão da Gabby tinha dito na cabana do parto, que seria William. E vemos aqui que o Ângelo sacou rapidamente que tinha alguma coisa errada e disse para Gabby que eles tinham que ir embora. E aqui alguns pontos curiosos. Os filhos mais velhos de Gabby e Ângelo parecem ser gêmeos. Esse parque, o lugar onde eles estão, possui um banco vermelho. E se olharmos lá na frente no episódio dedicado ao Irving, vemos ele nesse mesmo lugar, lendo um livro ao lado do radar. Podemos presumir que esse parque seja perto da casa de Devon, mas será que é perto da casa de Gabby e do Ângelo? Será que eles não foram fazer uma visita, de repente, para o avô das crianças, agora com o bebê? E nesse caso, será que o Ângelo não seria filho do Irving e teria levado os filhos para verem o avô? Existe uma semelhança entre eles. E podemos ver aqui que esse prédio vermelho lembra muito o condomínio Leonora. E fica bem próximo também da ponte que nós vimos o Peter andando a pé. Ou seja, também fica perto do condomínio Bear Creek Manor, que é onde o Mark mora. Agora, o Ângelo Arteta pode até ser filho do Irving na série, mas na vida real ele lembra muito o Joe Pesci, não lembra? Voltando, enquanto isso na Lumon, o Mark continua lendo as palavras revolucionárias do livro do Rick. E na kitnet, os 4 refinadores conversam sobre os próximos passos. O Irving quer voltar para a Optic Design. E o Dylan diz que eles estavam fabricando tacos para matar os cabritinhos. A Halle manda ele ficar quieto, mas concorda que o próximo passo é a Optic Design. E a Halle quer mapear o andar todo, mas o Irving é contra, a Halle ignora totalmente. A Halle também propõe uma nova caminhada da saúde mental e zoa o Mark quando ele diz que tem muito trabalho para eles fazerem ali. O Dylan percebe que o Mark está caidinho pela Halle e é legal ver que toda essa movimentação tirou a Halle do que seria aquela depressão. Depois que a Halle sai, o Irving concorda com o Dylan que o Mark é um pouco econômico nas suas expressões faciais. Cara, os diálogos dessa série são incríveis. Nisso, o Miltic chega querendo se enturmar. E os Innes, tentando disfarçar, descobrem que a senhorita Casey foi para a sala de descanso, por não conseguir supervisionar a Halle no dia anterior. O Mark vai falar com a Cobell e diz que é ele quem deveria estar na sala de descanso e não a Casey. E ela pergunta por quem ele não iria para lá. Ela sabe que ele já se colocou e se coloca no lugar dos outros. O Mark enfrenta a Cobell e pergunta qual é o seu trabalho, levando um puxão de orelha que deixa ele super abalado e irritado. No MDR, o Dylan e a Halle estão conversando e o Dylan investiga com a Halle se ela e o Mark estão de rolinho, perguntando se cabritinho seria um código para com o Mark. Vimos no último trailer da segunda temporada que vamos ter mais cabritinhos e cabritinhos na próxima temporada. Mark retorna para o MDR e depois de discutir com a Cobell, o que ele faz? Arruma um motivo para voltar para a sala de descanso e assim tirar a Casey de lá, já que afinal temos somente uma sala de descanso, pelo menos pelo que nós conhecemos. Detalhe para a gravata do Mark que combina exatamente com a blusa da Halle. Tipo casalzinho. Quando chegam na Optic Design, nós vemos muita desconfiança entre os funcionários dos dois departamentos. A Lumon conseguiu criar mesmo uma barreira psicológica entre eles. E ainda conseguimos ver que eles desconhecem muito sobre a Lumon e decidem juntos ir buscar mais informações. O Miltic chega e estraga a festa, mas não antes do Dylan embolsar um cartão ideográfico. Eles voltam para a sala do MDR e encontram a cena mais estranha desse episódio. A Cobell canta aquela música que depois não sai da nossa cabeça. Com isso tudo, o Mark vai para a sala de descanso e no caminho encontra a Sra. Casey. E ele pede desculpa por ter colocado ela nessa roubada. Se ela ficou fazendo aquela declaração de contrição, ela ia ficar lá para sempre, né? Com essa personalidade robótica da sua Innie, quando será que o polígrafo ia identificar o sentimento nos pedidos de desculpa dela? E agora, se nós vimos o Miltic chegar no departamento e a Cobell estava na sua sala, quem é que estava castigando a Casey? Será que seria o Grenner? Pera aí, mas nós vimos ele também na sala do MDR. Será que aqui colocaram a Casey em pause? E nesse caso, com a saída da Casey da sala de descanso e a chegada do Mark, quem será que assumiu o castigo do Mark? E notem que aqui o castigo foi ainda mais físico, já que vemos a mão do Mark sem machucados quando ele entra na sala de descanso e vemos ela toda machucada no jantar com Alexa logo na cena a seguir, no que seria o segundo encontro deles. E um detalhe importante, no trailer para a segunda temporada, nós vimos o Alt do Mark num corredor que parecia ser o corredor que leva para a sala de descanso, mas a porta era diferente. Nessa cena nós conseguimos ver que a porta oposta que dá para os corredores da Lumon é exatamente aquela porta que nós vimos no trailer, ou seja, a direção que o Alt do Mark está andando nessa cena é exatamente saindo da sala de descanso, que seria a porta por onde eles entram. E olha que interessante, no
restaurante, no jantar do Mark com a Alexa, nós conseguimos ver na outra mesa um funcionário da Optic Design. Já tinham notado isso? Deixem aqui nos comentários. Outro ponto importante, o Mark está bebendo água, demonstrando que de fato ele já está melhorando, como ele mesmo aparenta. Tanto que esse encontro dele com a Alexa parece funcionar muito melhor do que o primeiro encontro. Aqui eles conversam sobre a dificuldade que a Devon está tendo com a amamentação e a Alexa conta que a Devon pediu indicações de consultora de lactação. O Mark acha que a Selvig tem uma loja de wraps. Então quem deve ter indicado a Selvig para a Devon é a Alexa. Eu sabia que ela tinha algo suspeito. Será que ela trabalha com a Cobell para se manter próxima do Mark? A Alexa pergunta se o Mark e a Gemma pensaram em ter filhos. O Mark diz que eles tentaram por algum tempo, mas que não deu certo e por isso eles aceitaram a vida que eles tinham. Mas que Gemma sempre tinha um plano B. Será que não foi aqui que ela acabou parando na Lumon? Numa tentativa para algum tratamento tentando engravidar, ela acabou aceitando fazer o procedimento de ruptura em segredo do Mark e depois, quando morreu no acidente de carro, acabou como INI. Em casa, Devon pesquisa sobre a Gabby Arteta para tentar explicar a bizarrice que aconteceu mais cedo. E descobre que ela trabalha em prol de questões afetivas da infância, saúde mental e melhorias do bem-estar. E vê uma matéria que diz que ela teve muita dificuldade em conciliar a vida de esposa do senador com os trabalhos de casa, com uma reforma que ela estava fazendo na sua cozinha. Será que aqui não entra a ideia do procedimento de ruptura na Gabby para que uma das suas versões fique responsável pela casa e pelo cuidado com a família e a outra versão responsável pelos eventos sociais com seu marido? A Devon é interrompida por Ricken e os dois vão conhecer Selvig como consultora de lactação. Ela diz que foi o Mark que falou sobre a necessidade da Devon de encontrar uma consultora de lactação. Mas será que foi mesmo? Detalhe para a cabeça de cabrito aqui no balcão. Ricken, descendente de Kyr. Voltando. Incrivelmente, a Selvig se sai muito bem como consultora de lactação, cantarolando a música de Kyr e acalmando Eleanor. Será que ela aprendeu esses cuidados na escola Myrtle Egan? Nesse caso, ela deve ter cuidado de muitos bebês lá. Na casa do Alt do Dylan, o seu filho está assistindo um desenho em que uma nuvem no formato de cérebro é cortada ao meio. Isso foi bem direto com a série, né? Enquanto ele tenta contar até 1000, o Dylan está com seu INI sendo ativado pelo Miltic no armário, para descobrir aonde está o cartão ideográfico que o Dylan retirou da Optic Design. Podemos ver no closet que ali existem roupas e botas de mulher, o que pode significar que o Dylan é casado. Provavelmente com a Gretchen, que é a personagem que será interpretada pela Meredith Weaver na segunda temporada. Além disso, sabemos que o Miltic diz que o Dylan tem 3 filhos. Mas neste caso, sendo a noite, onde estão os outros 2? E por que não ficaram junto com esse filho enquanto ele assistia televisão? Será que ele mentiu ou será que os outros 2 filhos são mais novos e estavam dormindo ou são de outro relacionamento? O Miltic diz que viu o Dylan pegando o cartão ideográfico pelas câmeras. Portanto, o cartão ideográfico não teria sido ativado pelos detectores de código do elevador. Mais uma pista de que talvez não existam detectores nenhum. Depois do Dylan confessar onde ele deixou escondido o cartão, eles são interrompidos pelo filho do Dylan que abraça o INI, que a partir de agora sabe que tem um filho. O Miltic pede para alguém na sala de segurança desativar a OTC e assim o Alt do Dylan volta ao controle. Agora um detalhe importante. Sendo o procedimento de ruptura algo tão polêmico, será que descobrir onde estava o cartão ideográfico era tão importante ao ponto do Miltic contactar o Alt do Dylan e explicar que existe a OTC? E ainda ativar um INI fora da Lumon, dando esse conhecimento também para o INI do Dylan e violando o próprio padrão da separação entre o ambiente de trabalho e o ambiente pessoal, que é até dito pelos Alts no vídeo que eles aceitam o procedimento. Ou será que o Dylan e o Miltic possuem alguma relação fora da Lumon e por isso o Miltic se sentiu confortável em fazer isso com o Dylan? Por exemplo, eu não imagino ele fazendo isso com o Mark. Vocês veem? Mark e Alexa saem do restaurante, que inclusive tem o nome de um dos CEOs, o Gerhard, e decidem ir ao show da June, filha do Pete. Lá vemos que o Mark já está muito mais crítico com a Lumon, inclusive cantando a música que a June compôs. Após conversarem com June, o Mark e a Alexa se beijam. Na casa da Cobell, o Granner aparece para dizer que descobriu com seguranças da Universidade de Gans que um dos laboratórios desativados estava sendo usado clandestinamente e que o reitor pediu para fazer vista grossa. Esse reitor provavelmente faz parte da resistência anti-Lumon. E aqui o Granner zoa a Cobell pela roupa que ela está usando. E isso demonstra a intimidade que os dois possuem. Provavelmente eles já tiveram alguma coisa. Aqui ele também comenta que a manutenção está fazendo a instalação e que foi uma boa decisão. E vemos que essa decisão foi a de instalar as portas que impediriam os INIs de saírem do departamento. O Mark acorda no meio da noite com as lembranças da morte do Pete e decide buscar o telefone que ele jogou fora. E vemos aqui uma imagem
imagem vista da janela da casa do Mark, ressaltando que talvez Alexa tenha espiado o Mark enquanto ele buscava o telefone. Imediatamente depois de religar a bateria no telefone, o telefone toca e Mark conversa com a Regab, e combinando de se encontrarem imediatamente na Universidade de Gans. E aqui a Regab já sabia que era o Mark, porque provavelmente o Peter disse para ela que iria recrutá-lo. E enquanto na Luma a manutenção cria a prisão do MDR, Mark vai ao encontro de Regab e vemos que o Grainer também. Aqui descobrimos que Mark dava aulas na Universidade de Gans e vemos que a Regab já sabia dessa informação. Será que o Mark também tem muita importância para a resistência anti-Lumon? Tô completamente maluco para saber o que vai acontecer nessa segunda temporada. Fim do episódio. Se preparem que o episódio 7 vai ser soco, porrada e bomba. Gostou dessa análise? Faltam 3 episódios para o nosso recap completo. Daqui para frente é só emoção. E continue acompanhando todos os vídeos do canal. E se você não tinha visto nada disso, agora você viu comigo.